Comentário do 10º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Prosseguindo com o assunto da seriedade da vida cristã, da importância da disciplina e do empenho na carreira cristã, o apóstolo demonstrou no 10º capítulo de Coríntios, que apesar de Israel ser o povo de Deus, nos dias de Moisés, no entanto, o Senhor não havia se agradado da maioria deles, porque não se aplicaram em viver em conformidade com seus mandamentos e vontade. Ele retomou o assunto da forma como os coríntios deveriam se comportar em relação a comer carne sacrificada a ídolos, lhes lembrando quanto o Senhor detesta a idolatria, a ponto de ter exercido juízos severos contra Israel nos dias do Antigo Testamento, por causa da idolatria do povo, e da mistura deles com os costumes das nações pagãs. Na verdade, havia ampliado a resposta à pergunta que haviam feito quanto ao comer do que é sacrificado a ídolos, nos capítulos comentados anteriormente, e neste 10º capítulo, para demonstrar o cuidado que se deve ter em viver a vida cristã sem cair no desagrado de Deus, especialmente por servir de motivo de tropeço ou escândalo para outros. Assim, para dissuadir os coríntios da contaminação idolátrica e da prostituição, Paulo fixou diante deles o exemplo dos judeus, debaixo do Antigo Testamento. Eles haviam desfrutado de grandes privilégios, sendo livrados da escravidão, por Deus, sob o ministério de Moisés, mas se tornaram culpados de provocações odiosas que haviam feito contra a santidade do Senhor, e assim ficaram sujeitados a castigos muito dolorosos. O que o Senhor lhes fizera foi ordenado que ficasse registrado nas Escrituras para a advertência dos cristãos na Igreja de Cristo, para que não incorram nos mesmos erros que haviam cometido. Os israelitas haviam sido libertados da escravidão do Egito por causa do seu batismo em Moisés, isto é, por causa da sua associação com Moisés, que os conduziu para viverem como povo de Deus. De igual forma os cristãos foram libertados da escravidão ao pecado pelo batismo deles em Cristo, isto é, da sua associação com Cristo. A nuvem que seguia os israelitas em suas jornadas rumo a Canaã, e sua passagem pelo mar para serem livrados dos egípcios, comprovava que Deus era com eles. De igual modo o batismo dos cristãos em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os livramentos que Deus lhes dá, das forças opressoras do inferno que procuram destruir a sua fé, comprovam que são de fato pertencentes a Deus. Cristo fez brotar a água da rocha para matar a sede dos israelitas no deserto, e tem derramado a água viva do Espírito Santo sobre aqueles que estão fundamentados na rocha, que ele é para a sua igreja. No entanto, é dito deles que, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Verso 5. Isto foi um juízo real de Deus que veio sobre eles, o qual nos serviu de ilustração para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 6. Os coríntios estavam se expondo aos juízos corretivos do Senhor apesar do privilégio de pertencerem a Ele, e isso estava efetivamente ocorrendo entre eles, como veremos no capítulo seguinte a este, porque muitos estavam fracos, enfermos e morrendo por causa dos juízos que Deus estava fazendo em razão dos seus pecados. Eles estavam amando e se identificando com o mundo, contra a necessária santificação em Cristo. Assim estavam dando mau testemunho do Evangelho, e escandalizando tanto os de fora quanto os de dentro. O Senhor certamente santificaria o seu grande nome neles, lhe submetendo a juízos, para que comprovasse que nada tinha a ver com aquele tipo de comportamento. E também, para que se arrependessem de seus maus caminhos. Não seria nas igrejas da Galácia, ou de Tessalônica, ou ainda sob o ministério dos apóstolos que eles teriam que se humilhar e se arrepender, mas diante do apóstolo Paulo, a quem estavam infamando, afrontando e desonrando, e na própria igreja a qual pertenciam, a saber, a de Corinto. Pela porta que se sai com o mau comportamento, é pela mesma que deveremos retornar, para sermos perdoados por Deus. Esta é uma das leis básicas do seu reino, pois nos chama a sermos responsáveis perante Ele e perante aqueles que tem constituído como pastores de nossa alma. Participando da mesa dos demônios, comendo coisas sacrificadas a ídolos, de maneira deliberada, baseando-se num argumento artificioso de que os ídolos nada são, para justificar a participação de atividades idolátricas, juntamente com os pagãos, estavam pecando não somente contra a consciência de seus irmãos, como servindo de motivo de escândalo para judeus, gregos, e para a própria igreja, porque na verdade, ainda que o ídolo nada seja, os sacrifícios que são oferecidos pelos pagãos são por inspiração demoníaca, e para cultuar os demônios. E, como poderia Deus ficar indiferente a tais práticas? No entanto, caso um cristão fosse convidado a comer na casa de pessoas incrédulas, não deveria indagar a origem do alimento que lhe estaria sendo servido, de modo que deveria evitar comê-lo, caso o visitado fizesse questão de afirmar a origem do alimento para provocar o cristão, quanto a testar a sua fidelidade a Deus, caso em que não deveria comer de maneira alguma, porque estaria permitindo que sua consciência para com Deus fosse dirigida pela consciência do incrédulo, se consentisse em comer, apesar de ter sido alertado previamente.
Agindo da forma ordenada, estaria dando bom testemunho da sua consciência para com Deus perante o incrédulo, mostrando-lhe que não tem mais nenhum tipo de associação com os demônios. Em caso contrário, ficariam sujeitos a serem picados pelos próprios demônios aos quais estavam se submetendo, tal como as serpentes venenosas haviam picado mortalmente os israelitas nos dias de Moisés. Números 21 versos 5 e 6. Tentar a Cristo, mesmo na dispensação da graça, faz com que os cristãos fiquem sujeitos ao poder da velha serpente, tal como haviam ficado os israelitas do passado. Murmurar contra as ordenações e disposições divinas é um pecado que provoca ao Senhor grandemente, especialmente quando influencia seus filhos a apostatarem da fé. Assim, estas murmurações nos tornam sujeitos aos seus juízos. Números 14 versos 36 e 37. O Senhor sabe perfeitamente o quanto nós podemos suportar das tentações e tribulações que Ele permite que tenhamos neste mundo, para a prova da nossa fé, e Ele mesmo provê, pela sua graça, o escape necessário das aflições que nos sobrevierem. De modo que não há justificativa para murmurações e apostasias, uma vez que devemos aprender que Ele é inteiramente digno de toda a nossa confiança, pois é sempre fiel. Por isso somos chamados a crer, louvar, dar ações de graças em todas as circunstâncias, porque é assim que honramos o seu santo nome. Mas se murmuramos, nós damos provas de que não temos depositado nele nossa confiança, e isto é uma grande ofensa e desonra a um Deus inteiramente bondoso e gracioso, que deu seu próprio Filho para nos livrar dos nossos pecados, e de toda forma de jugo espiritual que nos prendia. Participar dos banquetes oferecidos nos templos pagãos significava participar da mesa dos demônios, e uma provocação direta a Deus. E como podem meros homens prevalecer no juízo com o Senhor? Como poderão prevalecer sobre ele, provocando-o deliberadamente? O homem é mais forte do que Deus? A ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus e da nossa comunhão com ele. Como poderiam, então, os cristãos coríntios, justificarem a sua participação na mesa dos demônios? Os cristãos não devem, portanto, buscarem agradar a si mesmos, na procura de prazeres que importem em desagradar a Deus. Quando Paulo afirma no verso 33, que em tudo agradava a todos, não buscando seu próprio proveito, mas o de muitos, para que pudessem ser salvos, não há nenhuma contradição com o que afirmou em Gálatas, que caso agradasse a homens não seria servo de Cristo, porque os significados são distintos, a saber, na primeira citação que é a constante desta epístola, ele estava se referindo às renúncias que nos são impostas pelo Evangelho para que não escandalizemos ou que venhamos a ser pedra de tropeço, para a conversão de almas a Cristo. E na segunda, constante de Gálatas, a referência ali é que não ajustava a mensagem e a verdade do Evangelho ao gosto das pessoas, por interesse delas, conforme era o caso de não se sujeitar à afirmação dos judaizantes, que era necessário guardar toda a lei de Moisés, inclusive a cerimonial, especialmente a relativa à circuncisão do prepúcio, para que alguém fosse salvo. Ele jamais se dobraria ao erro para poder estar em harmonia com os homens, mas ao mesmo tempo, seria criterioso em tudo o que fizesse, de forma a não servir de tropeço para sua conversão, como por exemplo, por um mau testemunho de vida, participando de atividades idolátricas ou de qualquer outra forma de prática deliberada do pecado. Nenhum cristão deve, portanto, viver em presunção, pensando que pode estar de pé na presença de Deus, ainda que viva de modo descuidado, sem dar a devida atenção à necessidade de santificação total de sua vida, quer do espírito, quer da alma, quer do corpo. 1 Tessalonicenses 5 verso 23. Paulo havia feito toda esta exposição, tendo em seu espírito a verdade que afirmara no primeiro verso do capítulo 8, de que a ciência incha, mas o amor edifica. O cristão não foi chamado para expressar mero conhecimento intelectual, porque este pode não conduzi-lo necessariamente ao modo de vida que é esperado por Deus, o qual consiste basicamente em viver no seu amor, que consiste não somente no amor a ele, como também ao próximo. Todo o avanço que a ciência tem propiciado nestes últimos dias em que temos vivido, manifesta esta verdade, porque não fez com que o amor aumentasse, ao contrário, propiciou o crescimento da iniquidade, que tem esfriado o amor de muitos. O cuidado e interesse pelo próximo, que é segundo o mover do Espírito em nossos corações, tem sido substituído pelo egoísmo de obter e reter coisas para si mesmo, e nisto tem sido resumido o objetivo da vida para muitos. Então a vida de Paulo, e o que nos disse pelo Espírito de que não devemos viver para agradar a nós mesmos, mas ao próximo, segundo o amor de Cristo em nossos corações, deve não apenas ser recordado por nós, mas para que o pratiquemos, ainda que a quase totalidade do mundo esteja caminhando na direção contrária, tal como ocorreu nos dias de Noé. Passamos agora à leitura do 10º capítulo de 1 aos Coríntios. Verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.
13 Todos comeram de uma mesma comida espiritual. 4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. 5 Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. 6 E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. 7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. 8 E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. 9 Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. 10 E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. 11 Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 12 Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. 13 Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 14 Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 15 Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. 16 Porventura o cálice de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. 17 Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 18 Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. 19 Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. 20 Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 21 Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22 Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? 23 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 24 Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. 25 Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. 26 Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 27 Se algum dos infiéis vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. 28 Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. 29 Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? 30 Se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? 31 Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 32 Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 33 Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar.